Sport recebeu o Avaí na Ilha do Retiro. Nossa equipe de reportagem estava por lá e antes de a bola rolar, aproveitou para conversar com a torcida rubro-negra. O que será que rolou, hein? Acompanhe. E perturbar, fazer tudo aqui. Aqui é o melhor lugar do Brasil, aqui é o melhor lugar do Brasil, aqui é a Ilha do Retiro. Pode ter certeza disso. Antes da bola rolar, é assim. Tem cerveja, churrasco, família e amigos reunidos. Mas o resultado do jogo é apenas um detalhe. Isso aí é um detalhe. A paixão continua. Não, o original, o leão da ilha, o original. E claro, não pode faltar aquele grito, casar, casar, da Ilha do Retiro. Pelo Sport nada! Tudo! Pelo Sport nada! Tudo! Como é, como vai ser e para sempre será! Casar, 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 casar! A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca! Sport, Sport, Sport! A turma só fica meio assim quando o Mário Júnior ousa puxar o casar antes dos jogos do esporte, né? Bom, às vezes acontece. Olha, Hernandes Original tá deixando aqui uma mensagem pra gente pelo YouTube, tá assistindo ao programa também, acompanhando a gente, tá dizendo que o time do esporte foi muito inocente. Bastava fazer uma falta, mesmo que fosse expulso, mas não levaria o gol no último minuto. Tá dizendo ele aqui que faltou o comando do técnico. Será? Riquelme Rosendo tá dizendo pelo Esporte Tudo. Álvaro Fabrício também participando aqui, deixando alguns emojis. Josenilson Costa. Rembrandt, meu Santa foi garrafado. Agora o Sport deixou a vitória passar e o Náutico perdeu. Tem uma polêmica no jogo do Santa, né? Um lance que o Santa ficou reclamando de pênalti em Ronald. Também achei que foi pênalti ali, tá? Jair Campos. Boa tarde, Santa se saiu melhor. O Sport que decepciona, ele disse aqui. Alexandre Luna. Claro que a derrota do Náutico, respondendo lá a nossa enquete, isso que dá alta confiança no final, o que vale é o resultado. Edilson Menezes Albuquerque, deixando aqui um boa tarde. Simplício Lopes também participando. Cadê aqui? É de Carlos Manuel. Para ele, foi o empate do Sport, que foi a maior decepção dessa rodada do fim de semana. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo? Rapidinho, a gente vai fazer o intervalo e volta. E olha só que agora você vai acompanhar o que rolou de mais importante ontem. Ontem não, sábado, né? Lá na Ilha do Retiro, entre Sport e Avaí. Duelo de leões pela Série B. E com um gol no aquele apagar das luzes, o último minuto, o último lance. O rubro-negro pernambucano acabou levando, sofrendo o empate do time catarinense depois de virar o resultado. E aí deixou escapar a vitória. Acompanhe. Sábado de futebol na Ilha do Retiro. O duelo colocou frente a frente dois leões. O pernambucano diante do catarinense. Mas início de campeonato é assim. Equilíbrio na pontuação. Apenas 2 pontos separavam Sport e Avaí na classificação da Série B. O Sport tem alguns objetivos bem definidos para enfrentar o Avaí daqui a pouco. Conquistar a primeira vitória em casa na Série B 2026. E, claro, pegar o avião e subir na classificação. O jogo prometia muito equilíbrio, mas o adversário queria mesmo surpreender. Aos 16 minutos de bola rolando, a arbitragem marcou pênalti para o Avaí. A bola bateu no braço do zagueiro Zé Marcos. Na cobrança, Luiz Henrique fez 1-0 para o Leão Catarinense. O Sport empatou o jogo, mas o gol foi anulado após impedimento marcado de Felipinho. Nos acréscimos do primeiro tempo, o VAR revisou esse lance e o pênalti foi marcado. Barleta foi bem demais na cobrança, deslocando o goleiro. Empate na Ilha do Retiro. No início do segundo tempo, Zé Lucas deixou para Barleta, que quase marca o segundo gol do Sport. O Leão Pernambucano seguiu na pressão no jogo. Depena cobrou falta na cabeça de Perotti. Depena entrou bem demais no jogo. Ele acertou a trave nessa cobrança de falta.
Thiago Couto também evitou o segundo gol do Avaí. Que defesa! Na sequência, Yuri Castilho perdeu essa ótima chance para o Sport. Mas não faltaram emoções na reta final de partida. Marlon Douglas deu assistência para Carlos de Pena. O uruguaio desviou para o gol. Virada do Sport na Ilha do Retiro. Mas o Avaí estava muito vivo na partida. Sorriso ganhou na velocidade e deixou tudo igual. E foi só 2 para o Sport, 2 também para o Avaí. Enalteceu a luta, o empenho de todos, né? Como eu falei antes, fizemos o gol, aquele ponto, aqueles 2 pontos a mais, né? Hoje, nesse momento, nós poderíamos estar falando em liderança, né? Estaríamos com 8 pontos. Então a gente só fica chateado por isso, mas é pensar no próximo adversário, né? Nós temos a Copa Nordeste na quarta-feira e posteriormente já pensar na equipe do América, que é no sábado. Ressaltar aqui, né, obviamente, o grande jogo que a gente fez aqui em Recife. Nossa equipe teve muita atitude, um comprometimento enorme com o plano de jogo, com a mobilização que o jogo pedia. Jogar contra o Sport aqui em Recife, a gente sabe, é sempre muito difícil. Então, quero ressaltar primeiro isso, o grupo está muito comprometido, é um grupo muito humilde, trabalhador, mas muito corajoso. É um grupo que, dentro de casa, fora de casa, mantém a identidade de jogo. Então, a gente está muito satisfeito com o desempenho hoje. O desempenho hoje realmente foi merecedor, né, de um resultado até melhor. Mas a pergunta que o torcedor do Sport faz para a gente é: quem vai ser o técnico do Sport? Será que já tem essa atualização com o Gabi Mendes? Vamos voltar a falar com o Gabi agora para essas atualizações do Sport. Onde eu saio, onde eu passo na rua, as pessoas perguntam: quem vai ser o técnico do Sport? Márcio Goiano segue aí invicto, né? Conseguiu aí mais esse ponto, mas a gente percebe que está precisando mesmo daquele comando efetivo. Se é Márcio Goiano, tem que dizer: Márcio está efetivado a partir de hoje, ele é o técnico do Sport, a gente não está mais à procura de um técnico, mas parece que o Sport ainda procura esse técnico, Gabi. De volta, Rembrandt, por aqui. E olha, essa pergunta, inclusive, também está por aqui, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. É a pergunta que não quer calar, meus amigos. Neste momento aí, pelo menos lá pelas bandas da Ilha do Retiro, né? A situação do Sport com relação a isso segue indefinida, tá? Mas neste momento, e é aquela situação, tá? Tudo a gente fica lidando desta forma, né? Neste momento, é o Mariano Sosso que tá ganhando força nos bastidores. Mas, né, teria tido algumas informações de que ele queria terminar, né, o campeonato lá na Argentina para poder vir para cá. E a diretoria do Sport tem pressa, né? Essa situação precisa ser resolvida o quanto antes. Mesmo que Márcio Goiano esteja dando conta do recado e trazendo essa tranquilidade, né, para que a diretoria rubro-negra resolva a situação de quem de fato será esse comandante. O Márcio até aqui tem 6 jogos à frente do Sport e segue invicto, tá? Foram 4 vitórias e 2 empates. O último empate agora, né, que foi em casa, que o Sport acabou vacilando, deixou a torcida chateada, mas é verdade que ele tá, sim, conseguindo trazer essa tranquilidade, porque os resultados até este momento, né, são bons, né? O Sport ainda não perdeu sob o comando do treinador. Roger Silva deixou a equipe e até este momento muitas situações aconteceram. E aí, de fato, neste momento de agora, o nome mais forte é o do Mariano Sosso para voltar à equipe do Sport. Eu tava, né, no jogo do Sport, no anterior a este, pela Copa do Nordeste contra o Retrô, e, de fato, a torcida só falava no Mariano Sosso. Então, é um treinador que jogue, né, para cima, para frente. Então, de fato, é uma situação que pode se confirmar nos próximos dias, mas vai depender de se o Mariano já pode vir ou não para assumir a equipe do Sport, porque, como eu falei, o time tem pressa. Mas, bom, neste momento o Sport já foca no próximo confronto, volta a campo na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Maranhão pela Copa do Nordeste, onde o Sport ainda não perdeu, segue na liderança do seu
seu grupo. Hoje à tarde é a reapresentação, quarta, jogo, como eu falei, pela Copa do Nordeste. E no fim de semana tem o América Mineiro novamente pela Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, para a gente só finalizar aqui, duas informações importantes. A primeira sobre o Pucci, tá? Que deve estar disponível no próximo confronto. O próprio treinador Márcio Goiano falou sobre isso. Ele teve entorse no tornozelo, mas já voltou a trabalhar com bola. Então, ele deve estar à disposição para o confronto da quarta-feira. E uma outra situação é sobre aquele lance, né? De levar o jogo contra o Maranhão para Caruaru. Novamente, a gente aqui falando sobre a capital do forró. Já começou o São João por lá e tem muito futebol também que tá querendo, né, ir para lá, além do Central que já está jogando. Mas, bom, esporte tem interesse, tinha interesse e ainda tem, né, para futuro, de levar o jogo para o Lacerdão, jogo contra o Maranhão, para aproximar a torcida do esporte, né, no interior do estado. Mas isso, neste jogo, não vai ser possível. O CEO do esporte, Felipe Ximenes, falou que estavam faltando alguns laudos, né, o Central entregar à CBF, e isso foi realizado na última sexta-feira. E aí não tem tempo hábil para fazer essa mudança. Então, desta vez, o esporte não vai conseguir levar esse jogo para o Lacerdão, tá? A gente vai ter que aguardar para ver os próximos capítulos, né? Se o esporte de fato vai conseguir fazer isso para aproximar a torcida. E uma outra questão também falada pelo esporte é fazer com que a marca, né? Deixar a marca do esporte mais próximo desses torcedores, mais próxima desses torcedores do interior. Desta vez não será possível, jogo confirmado na Ilha do Retiro, normalmente 9h30 da noite, tá, Rembrandt? Tá bom. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações. O Santa